Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar pra você sobre o que não pode de jeito nenhum faltar no seu convite de casamento. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com convite, papelaria e identidade visuais completamente exclusivas e quero te dar essas dicas pra você não esquecer de jeito nenhum do que você tem que ter no seu convite de casamento. Bom, gente, são 7 itens que eu selecionei pra falar pra vocês que vocês não podem esquecer com relação ao seu convite de casamento e o que você tem que ter de informação e o que você tem que pensar em termos de acabamento do seu convite pra que você tenha esse processo todo feito perfeitamente até chegar na mão do seu convidado. Gente, itens que você precisa ter de informação no seu convite de casamento. Tá escrito ali no convite de casamento: nome dos noivos, data, hora, nome do local com o endereço, preferencialmente o endereço completo, porque algumas pessoas vão colocar no Google Maps, no Waze, pra poder chegar até lá. RSVP, é muito importante vocês pensarem no RSVP, porque é quando o convidado vai fazer a confirmação de presença e você vai ter essa lista mais acertada. O 5º item é o site do seu casamento. Nesse site você consegue inclusive colocar o próprio RSVP, que é o 4º item dessa lista que eu tô falando pra vocês. Então, através do site, você pode colocar tanto a lista de presentes, quanto mais informações pros convidados, quanto o RSVP pra ter essa confirmação de presença e você ter esse melhor controle da lista de quem vai estar presente, quantos presentes e quantos não vão. O 6º item super importante dessa lista que eu separei pra vocês é o endereçamento no convite. O que isso quer dizer? É o nome do convidado. Então, se ele vai numa tag pendurado numa cordinha, ou numa tag adesivada, ou na caligrafia no verso do convite, é importante você pensar nesse endereçamento. Além de ficar mais pessoal, né, porque você tá entregando o convite pra pessoa e a pessoa sabe que você pensou nela naquele momento de estar fazendo o convite, você consegue delimitar algumas coisas. Então, assim, se você não vai colocar o convite individual no convite, você pode delimitar quantas pessoas você tá chamando através desse endereçamento. Então, em vez de você colocar Eduardo e família, você coloca Eduardo e Cláudia. Então, a pessoa já vai entender que são 2 pessoas que estão sendo convidadas e isso vai ficar bem claro na tag ou na caligrafia no seu convite de casamento. Então, esse endereçamento é muito importante também. O último item dessa lista, o 7º item, é o envelope e a plastificação individual. Envelope, tudo bem, todos os convites têm envelope, alguns o envelope é o próprio convite. Agora, a plastificação do convite 1 a 1 é uma coisa que nem todo mundo pensa. Isso é muito importante, porque quando você for manusear os seus convites, se eles forem brancos ou de outra cor, você provavelmente vai deixar alguma coisa da sua mão, né, alguma oleosidade da pele ali nos convites. Então, quando você tem ele plastificado individualmente, protege. Então, assim, muitas vezes acontece dos noivos estarem com a mão suja ou pegarem por sujeira do ar mesmo e marcarem o convite de casamento. Então, por isso, a gente sempre indica que cada envelope seja plastificado individualmente, num saquinho simples mesmo de plástico, pra que, quando você for manusear, quando você for entregar, for até colocar dentro de outro envelope pra ir pelo correio, não suje. Então, assim, o convidado vai abrir e aí sim ele vai ter esse processo de abrir o envelope, pegar o envelope, então ele tem que estar limpinho e perfeitinho na mão do convidado. Uma dica muito importante que eu dou com relação aos primeiros itens, que são as informações principais que você não pode deixar de jeito nenhum de colocar no seu convite de casamento, que é o nome dos noivos, a data e a hora, o nome do local e o endereço completo, RSVP e site. Esses são os itens que você tem que ter ali na estrutura do seu convite de casamento. A dica que eu dou é: sempre deixe a data e a hora e, se possível, o nome do local em destaque. Data e hora, muitos convites clássicos acabam optando por colocar tudo por extenso. Se mesmo assim a gente não indica isso, porque dificulta numa segunda vez que o convidado for pegar o convite pra ver, confirmar uma data, ver realmente que horas que vai ser, ele tem um pouco de dificuldade de encontrar. Mas se você quiser colocar ainda assim por extenso, colocar de forma que destaque. Então pode ser que a pessoa que vai estar fazendo a sua identidade visual vá colocar um negrito, vai colocar numa fonte diferente, um itálico, alguma coisa que mesmo que você use ele todo por extenso, 19 horas, a pessoa consiga encontrar aquela informação de forma fácil. Porque quando a gente olha uma coisa na primeira vez, a gente vê. Mas quando a gente vai ver na segunda vez, a gente fica um pouco... O cérebro já acostumou, então a gente não consegue de cara encontrar aquela informação. Então a dica preciosa que eu dou é sempre colocar data e hora, preferencialmente, ou um dos dois, ou então colocar meio a meio, não colocar tudo por extenso. Então uma opção que você tem é colocar, por exemplo, vai ser dia 19 de dezembro, em vez de você colocar 19, 11, 22, você coloca 19, numeral, dezembro, escrito, e 2022, numeral novamente. Porque assim você consegue facilitar do convidado olhar novamente e encontrar informação importante. Bom, gente, já sabe, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal pra você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Uma outra dica importante do item 4, que é o RSVP. RSVP é confirmação de presença, né? É um termo em francês que é a confirmação de presença. Então você pode colocar ou RSVP ou o termo confirmação de presença. Mas uma dica importante desse item é você colocar uma data limite. E aí é interessante você entender com a assessora ou assessor que tá pensando no dia do seu casamento, no cerimonial e tudo mais, qual data limite para essa confirmação de presença. É muito importante eu trazer pra vocês também que não é muito comum das pessoas confirmarem a presença. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas não têm esse hábito de responder ao RSVP, né? De falar, confirmar se vai ou se não vai. É uma coisa que muitas pessoas
pessoas acabam deixando pra semana do casamento quando fazem. Muita gente às vezes nem confirma a presença, então a gente fica um pouco perdido nessa parte da lista de quem realmente vai ou não. Mas uma coisa que ajuda, dá uma ajudinha a mais pro convidado pensar em confirmar realmente, é colocar uma data limite. Então tem alguns cerimoniais que trabalham com um mês de antecedência. Então, por exemplo, o casamento é dia 20 de dezembro, coloca RSVP até dia 20 de novembro. Então isso também vai descrito no convite de casamento, porque assim você consegue ter um pouco mais de assertividade enquanto as pessoas vão estar presentes ou não. Apesar de não ser todo mundo que vai confirmar, você tem um pouquinho mais a pessoa vai olhar e vai pensar, ah não, um pouco mais de cuidado da parte dela. Então ela vai provavelmente pensar em confirmar até aquela data ali. Isso é uma dica que eu dou na hora de colocar confirmação de presença, colocar uma data limite e entender isso com o seu cerimonial, o que funciona melhor. Uma dica sobre site e lista de presentes é que o site você pode colocar tanto a URL de escrita, normalmente como se faz na maioria dos casos, quanto colocar um QR Code. Então a gente pode fazer um QR Code onde o convidado vai escanear aquele QR Code e vai ser direcionado diretamente pro site para ele não ter que pegar, né, a URL, digitar lá no navegador e entrar no site. Então o QR Code é uma ótima opção para se você quiser facilitar, nesse caso, a entrada no site, quiser facilitar, por exemplo, o acesso à lista de presentes, alguma coisa assim, o QR Code funciona super bem. E no caso de convite virtual, você pode colocar esse link clicável. Você pode colocar num PDF, vai transformar num PDF o arquivo, o convidado vai clicar, vai direto pro site de vocês. E a mesma coisa para confirmação de presença. Se a confirmação de presença for através do WhatsApp, da sua assessora ou do seu assessor, a gente pode colocar um link também clicável, onde o convidado vai direto pro WhatsApp deles e já confirma a presença com uma mensagem pré-definida ali. Então isso tem funcionado super bem, tanto pro convite físico quanto pro convite virtual. A dica que eu dou pra vocês, que eu dei pra vocês, né, do plastiquinho individual, funciona inclusive tanto pra essa parte da sujeira da mão, né, da oleosidade natural da pele, né, pra quando você for manusear, quanto pra tinta de caligrafia, acabamento de lacre de cera. Então acaba que é uma proteção a mais pro seu convite, sabe? Se você tiver um lacre de cera e ele for de uma cor, por exemplo, vinho, né, que é uma cor forte, e ele ficar em contato com o convite da frente, todos eles na caixa, provavelmente vai ter um atrito ali que vai sujar, vai marcar o lacre e vai sujar o da frente. A mesma coisa a caligrafia. Então, assim, essa dica é uma dica de ouro que realmente protege o seu convite. É importante você se atentar nisso na hora de você contratar os seus convites, de que cada um vem embalado individualmente, de que vem montado. Então, assim, vir o convite já montadinho com o individual, se você contratou o individual já lacrado, já selado, é menos um trabalho pra vocês, porque todo mundo sabe que noiva é como ter uma segunda profissão. Então, a gente não quer ter mais trabalho quando a gente tá noivo, porque é muita coisa pra gente pensar. Então, essas dicas são, assim, muito importantes pra que você tenha menos dificuldade no meio do processo, pra que você não tenha nenhum estresse ali. Então, você consegue prever essas coisas pra que corra tudo perfeitamente bem ao longo de todo o seu projeto. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas são as dicas do que não pode faltar de jeito nenhum no seu convite de casamento. Deixa aqui nos comentários se eu falei alguma coisa que você ainda não sabia, que você não tinha pensado. Quais os outros temas você quer ver por aqui? Na descrição do vídeo você vai ter acesso a todos os nossos links, ao link do nosso My Dream Planner, que é o planner de noivas maravilhoso e super completo que você não pode deixar de adquirir. Deixa o seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Um beijo!